Olá, sou Jorge de Wellington, professor de História. Hoje vamos falar sobre a Segunda Grande Guerra Mundial, a origem dessa grande guerra. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais que aconteceu entre 1939 e 1945. Esta guerra fez aliados e eixo enfrentarem-se na Europa, África, Ásia e Oceania. Após 6 anos de conflito, mais de 60 milhões de pessoas morreram. O conflito teve como estopim a invasão da Polônia pelos alemães em 1º de setembro de 1939. A guerra iniciou-se na Europa, mas espalhou-se por outros continentes. E contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, incluindo o Brasil. Os aliados eram Reino Unido, França, União Soviética e os Estados Unidos. Do outro lado, o eixo era composto pela Alemanha, Itália e Japão. Esse conflito ficou marcado por uma série de acontecimentos impactantes, tais como o Holocausto e o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, 2 cidades japonesas, que até hoje o povo ainda sofre as consequências dessas 2 bombas lançadas sobre essas 2 cidades, como doenças. Um exemplo é o câncer, que ainda atinge grande parte da população. A Segunda Guerra Mundial teve como grande causa o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. Essa postura da Alemanha refletia diretamente a ideologia dos nazistas, que haviam alcançado o poder na Alemanha em 1933. A ação dos nazistas resultava, em grande parte, da insatisfação da sociedade alemã com o desfecho da Primeira Guerra Mundial. A ideia de que a derrota da guerra havia sido injusta, e somava a isso, havia também a grande humilhação que a Alemanha sofreu com o Tratado de Versalhes. Esse tratado foi o acordo que pôs fim à Primeira Guerra e que proibia a Alemanha de ter navios e aviões de guerra, e limitava o número de 100 mil os soldados de infantaria e obrigava a nação alemã a pagar uma altíssima indenização e a entregar suas colônias para aqueles que a derrotaram. Para piorar, na década de 1920, a Alemanha encarou uma crise econômica duríssima que levou o país à falência, ficando insustentável com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. O fascismo na Itália é eleito e governa de forma totalitária também neste período. Adolf Hitler, o líder do partido nazista, iniciou uma campanha de recuperação na Alemanha, também de doutrinação da população e de perseguição às minorias. A Alemanha, ao recuperar sua economia, partiu para o rearmamento, desafiando o Tratado de Versalhes. Os franceses e os ingleses nada fizeram, pois temiam que um desafio aos alemães poderia levar a Europa a uma nova guerra, onde a Europa, neste período, ela estava se reorganizando, se reconstruindo. À medida que a Alemanha fortalecia-se militarmente, Hitler deu início ao seu expansionismo territorial, que consistia em formar um império exclusivamente para os arianos, a raça pura. Em 1º de setembro, ordenou a invasão da Polônia, utilizando como justificativa um suposto ataque polonês. Vamos ver aqui no quadro como ocorreu este estopim para a guerra, este ataque. Na verdade, a Polônia, ela foi o estopim porque os alemães forjaram o ataque, Falaram que a Polônia tinha atacado a Alemanha, por isso que eles
invadiram e declararam guerra à Alemanha. Mas isso foi uma declaração de guerra forjada, uma desculpa para a invasão do território polonês, porque o interesse dos alemães era dominar toda a área que um dia já foi o grande império germânico, né? O grande império alemão. Com isso, os aliados, a França e o Reino Unido, também declaram guerra aos alemães, porque eles viram que não tinha mais saída. Eles tinham que barrar a expansão territorial da Alemanha. Eles não poderiam deixar mais a Alemanha viver com sentimento expansionista e militarista. Então eles se aliaram aos Estados Unidos, à União Soviética, que hoje é a Rússia, e formaram o que nós chamamos de aliados. Em contrapartida, com o decorrer da guerra, a Alemanha ela forma o eixo com a Itália, fascista, e o Japão, também com caráter expansionista. Então, o estopim da guerra foi a invasão da Polônia. Vamos falar a seguir sobre a supremacia alemã, o equilíbrio, até chegar à derrota dos alemães nesta guerra. As causas da guerra, né? Já falamos que é o expansionismo, né, do território alemão, que os alemães queriam dominar uma área maior, né, e formar um império que na antiguidade já tinha sido um império germânico, e também o militarismo, onde a Alemanha ela está se militarizando, né, reformando e equipando as suas forças armadas para continuar com esse intuito de expansionismo, né? O intuito de formar novamente este grande império e principalmente o império ariano, da raça branca ou da raça ariana ou da raça pura, né? Agora nós vamos ver as divisões ou as 3 fases da Segunda Guerra Mundial, desta guerra. Nós temos primeiro a supremacia do eixo, que durou de 39 a 41. Nessa fase, tornaram-se notórios o uso da Blitzkrieg e a conquista de diversos locais pelas tropas da Alemanha. Além disso, na Ásia, os japoneses conquistaram uma série de territórios dominados pelos britânicos, franceses e holandeses. Nós temos agora também a outra fase, que é o equilíbrio das forças, que durou de 1942 a 1943. Nessa fase, os aliados conseguiram recuperar-se na guerra, tanto na Ásia quanto na Europa, e equilibraram forças com os alemães. Essa fase ficou marcada pela indefinição de quem ganharia o conflito. A derrota do eixo foi de 1944 a 1945, o finalzinho já da Segunda Guerra Mundial. Nessa fase, o eixo estava em decadência. A Itália foi invadida. Mussolini foi deposto na Itália e os alemães e japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente e ambos os países ambos os países entraram em colapso. A Blitzkrieg, essa palavra em alemão, ela significa uma guerra relâmpago. Como que funcionava? As tropas do eixo, eles se uniam, né, em determinado ponto, invadiam aquele território de uma forma relâmpago, de uma forma muito rápida, para que os soldados, os blindados, pudessem já penetrar ali na linha de frente. Então, com isso, derrotava e pegavam as outras tropas, né, as tropas dos aliados de surpresa. Então, esse é um objetivo de abrir, né, as portas e não conseguirem mais se reorganizarem para enfrentar o eixo. Os alemães conquistaram a Polônia, a Dinamarca, Noruega, Holanda,
França, a Grécia e a Bélgica. Nesse período, as conquistas aconteciam em uma velocidade assombrosa, com as forças alemãs passando a dominar grande parte do continente europeu. Em 1941, a Alemanha parecia invencível e os alemães organizaram seu plano mais ousado em toda a guerra, a Operação Barbarossa. Essa operação consistia em coordenar a invasão do grande adversário dos alemães, que era o bolchevismo soviético. Até este momento, ambas as nações estavam em paz, ou seja, a Alemanha não tinha declarado guerra à Rússia ou à União Soviética, e a União Soviética também se mantinha neutra na guerra. Eles tinham feito um pacto de não agressão. Porém, na verdade, a vontade de Hitler era anexar alguns territórios, principalmente Leningrado, Petrogrado, a parte europeia da União Soviética, da Rússia, né, nos seus domínios, um domínio alemão. Após o período de 10 anos dessa cooperação de não invadir a União Soviética, os alemães eles tentaram conquistar esse pedaço desse território, né, um pedaço da Rússia. Porém, foram barrados e foram derrotados. Aí começa a decadência da Segunda Guerra Mundial, a decadência de Hitler. E os alemães fracassaram e não tinham mais dinheiro para nova investida, para investir contra os soviéticos. E com o desembarque das tropas aliadas na Sicília, né, no sul da Itália, iniciou-se a reconquista. E os alemães foram obrigados a reforçar as defesas do norte italiano. Foi na frente de batalha travada na Itália, inclusive, que as tropas brasileiras lutaram entre 1944 e 1945. A partir de 1944, a situação da Alemanha na guerra era caótica e mais derrotas ocorreram. Em junho de 1944, os britânicos e americanos lideraram no dia 6 o desembarque de tropas conhecido como o Dia D. Essa operação fazia parte dos planos de reconquista da França, ocupada pelos alemães desde 1940. No dia D, foram mobilizados cerca de 150 mil soldados que desembarcaram em 5 praias da Normandia, ou seja, 5 praias do norte da França. Então, nós vemos aqui a expansão, né, do nazismo, da guerra, né? Primeiro invade a Polônia, depois vem aqui para a Tchecoslováquia, a Áustria e assim sucessivamente. Vem com seu plano, né, militar, reforçando e equipando, e as ideias em destaque que foram usados os aviões para a Kriegskrieg, né, para bombardear os seus alvos. No próximo quadro, vamos recapitular o que nós falamos. Aqui nós temos a supremacia do eixo, que durou de 39 a 41, o equilíbrio de forças, tanto do eixo quanto dos aliados, que foi de 42 a 1943. Durante um ano, ninguém sabia quem venceria essa grande guerra. E a derrota do eixo, que foi de 1944 a 1945. Os alemães tentaram invadir a Rússia, não conseguiram ultrapassar os limites, né, a fronteira, foram derrotados e tiveram que investir toda a sua força no norte da Itália. Chegando no norte da Itália, no território italiano, encontrou a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, também conhecido como os Pracinhas. Aqui sim, os noticiários, né, as gazetas, os jornais, anunciaram que o Brasil tinha acabado de entrar
na Grande Guerra Mundial a favor dos aliados e contra o eixo. Outro fator histórico dessa Grande Guerra e que deu fim, foi o ponto final da Segunda Grande Guerra Mundial, foi o lançamento das 2 bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. E foi um dos capítulos mais tristes da história mundial, que tem consequência até hoje, como falamos no início da aula. A destruição e o horror que se espalharam em 6 e 9 de agosto de 1945, após o lançamento da segunda bomba, os japoneses renderam-se incondicionalmente aos americanos. O fim da Segunda Guerra Mundial e a batalha final deste cenário, né, de guerra na Europa foi travada em Berlim, a capital alemã. O ataque da capital foi realizado apenas pelos soviéticos e logo após as tropas do Exército Vermelho entrarem no Reichstag, que é o parlamento alemão, Hitler suicida. Os alemães rendem-se oficialmente no dia 8 de maio de 1945. Aqui também nós vamos ver as consequências da pós-guerra, né? O mundo passou por intensas e radicais transformações. Logo após a guerra, ou o fim da guerra, já estava predefinido o cenário que caracterizaria o mundo pelas décadas seguintes, o da bipolarização do período da Guerra Fria. O leste europeu foi ocupado pelas tropas do Exército Vermelho, ou seja, russa ou soviética, e toda essa região ficou sob a influência dos comunistas soviéticos. A Alemanha foi ocupada por tropas britânicas, americanas, francesas e soviéticas. Após a Segunda Guerra, foram criados tribunais que julgariam os crimes de guerra cometidos pelos alemães e japoneses, como o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que está em ativo até hoje. Após o final da guerra, foi criada a Organização das Nações Unidas, conhecida hoje como ONU, e é responsável pela manutenção da paz entre as nações. A intenção de uma organização como a ONU é evitar que outro conflito como a Segunda Guerra Mundial aconteça. Por fim, uma consequência direta da bipolarização do mundo com os soviéticos representa um modelo e os americanos representam outro. Foi a criação de um plano de reconstrução da Europa Ocidental, financiado pelos Estados Unidos, o Plano Marshall. Aqui nós vamos finalizar essa aula e vamos dar consequência na próxima aula sobre o Holocausto, esse terror que dizimou mais de 6 milhões de judeus pelos nazistas, tá? E assim finalizamos mais uma aula. Para assistir essa aula, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela ou acesse o nosso canal no YouTube, SMED GV. Um ótimo estudo a todos e até a próxima aula.